Deu certo. Boa tarde, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Estou aguardando a Matilde. Hoje nós vamos falar, dentro da física quântica, sobre o tema Sua verdade determinará sua realidade. Só vou aguardar minha companheira aqui de trabalho. Boa tarde, Jailson. Seja bem-vindo, tudo bem? Você que gosta do tema expansão de consciência vai gostar muito do que nós vamos falar hoje. Obrigada. Só tá faltando Noelinha, né? Noelinha deve estar chegando por aí. Então, eu quero pedir para quem for entrando que clique no coraçãozinho. Oi, Eli. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, quem for entrando, por favor, clica no coraçãozinho. Para o Instagram. Boa tarde, Noélia. Seja bem-vinda. Esse tema foi pensado em você, Jailson? Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Então, gente, quem for entrando, clica no coraçãozinho, por favor. Aí, Noelinha chegou. Então, clica no coraçãozinho, gente. Vamos compartilhando para o Instagram entender a relevância do tema, né? Isso, obrigada, porque aí ele vai compartilhar com mais pessoas, com mais seguidores. Tô guardando aqui a Matilde. Gente, não sei o que houve com a Matilde. A Matilde chegou. Oi. Oi. Então, já estava cumprimentando o pessoal, já tem algumas pessoas presentes, né? Eu já cumprimentei. Vou deixar você também cumprimentar. Já pedi para clicarem no coraçãozinho, já estão clicando no aviãozinho, já estão compartilhando a live. Muito obrigada, gente. Seja bem-vinda, Matilde. Muito obrigada, Bianca. Boa tarde, pessoal. Prazer muito grande a gente estar aqui conversando novamente, né? E como a Bianca disse, vai aí mandando aviãozinho, vai chamando outras pessoas, porque nós vamos falar de coisas muito importantes. Eu sou Matilde, né? E nós estamos nessa jornada quântica 520, e essa é a nossa terceira edição. E estou muito feliz, porque a gente sabe que nós estamos caminhando e junto com vocês nós vamos bem mais longe, né, Bianca? E exatamente. Hoje nós vamos falar de... Hoje nós vamos falar a sua verdade determinará a sua realidade. Gente, é muito importante, né? E aí vocês vão perceber que a Bianca e eu estamos pesquisando muito, estudando muito a questão da física quântica, e a gente está assim transbordando de alegria, de felicidade, que a gente não está querendo segurar isso só pra gente. A gente está querendo partilhar com vocês, a gente está querendo que vocês entendam o que a gente está entendendo, e é só através do conhecimento. Então a gente estuda um pouquinho, passa um pouquinho, e assim a gente vai trocando. Mas seria muito bom se vocês também mandassem pergunta, fizesse comentário, o que vocês acham, e a gente está gostando desse assunto, a gente pode, dentro da física quântica, qual seria o tema que vocês gostariam de estar participando, né, Bianca? Exatamente, perfeito. Então, como a Matilde disse, quem quiser, fica à vontade, pode participar, pode comentar, na medida do possível a gente vai lendo.
né? O que a gente não souber, a gente tem a humildade de falar, não sei, mas vamos estudar, vamos pesquisar e trazer a resposta para vocês. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão interessante que é sua verdade determinará a sua realidade. Esse tema, ele está diretamente ligado às nossas crenças. E não tem como falar de crenças sem antes brevemente falar da mente consciente e da mente subconsciente. Nós temos duas mentes, né? A nossa mente, na verdade, ela é como um sistema operacional, onde são instalados softwares na infância. O que são esses softwares? São programas, são crenças, são verdades que para nós adquirimos como absolutas. Normalmente são passados por pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas, nossos pais, líderes religiosos, né? E o que acontece? A gente cresce com essas crenças, acreditando em coisas e tendo aquilo ali como verdade absoluta. E não contestamos, simplesmente acreditamos. A nossa mente consciente é o nosso centro, é o poder de decisão, nosso centro de poder de decisão, onde nós observamos, onde nós somos observadores do que estamos pensando, do que estamos sentindo, né? E de quais emoções estão refletindo em nosso corpo. Então, isso é muito importante para a gente distinguir o quê? O poder que está nas nossas mãos. De quê? Através da identificação de quais são as crenças, a gente começar a trabalhá-las, podendo ressignificá-las. E Matilde tem até um e-book, né, de ressignificação de crença, né, Matilde? Isso, Bianca. O meu e-book chama Você Pode Ressignificar Sua Vida. Porque aquilo que a gente passou, a gente, nessa busca de ressignificar e de trabalhar as crenças, né? Mas vamos falar aqui, a Bianca, importante pra caramba, Bianca, isso que você falou sobre a questão do que é implantado na mente enquanto a gente é criança. Eu sou mãe, Bianca é mãe, e tem muitas mães por aí, né? Sou mãe de mãe, né? E a gente percebe que muitas vezes a gente não preocupa tanto com a forma que a gente está falando. Por exemplo, uma criança de 4 a 5 anos que pega no dinheiro, a mãe fala, tira a mão daí, menino, esse dinheiro é sujo, isso é nojento, vai lavar suas mãos, né? É claro que a mãe tá certa? Tá, entendeu? Só que ela poderia falar de uma outra forma. Minha filha, o dinheiro, as pessoas não têm respeito com o dinheiro e colocam ele em qualquer lugar. Mas o dinheiro, ele tinha que ter sido implantado como uma forma muito importante para a gente, né? Porque hoje nós temos crenças e muitas pessoas acabam ficando acomodadas na vida e... tô sem dinheiro, mas fazer o quê, né? Eu só tenho conta para pagar, mas fazer o quê? Porque não aprendeu a dar o valor correto que o dinheiro tem, que é uma moeda de troca fundamental para a existência. Dinheiro é uma coisa muito legal, né? Com dinheiro eu posso adquirir uma roupa, um calçado. Então, a gente não aprendeu isso. E aí, essas verdades que foram colocadas que vai ao longo da nossa vida sendo reforçado, né? E é disso que nós estamos falando. Que são essas implantações, nessa idade principalmente, né? Eu estou falando de dinheiro, mas isso é em relação a tudo na nossa vida. Porque muitas vezes a criança, ela vai até certo ponto e isso vai reforçando. E isso vai tornando uma crença e uma verdade para ela. Isso vai definir para ela relacionamento, posição como funcionário e um monte de coisa durante a vida toda, né? Em relação à questão das religiões, né? Religião. Hoje em dia a pessoa... Ainda nesse século XX, nós vivemos num mundo que existe disputa de qual religião que é a melhor. Nossa Senhora, eu não quero nem saber. A Bianca é evangélica, nossa, não fala, não quero papo, entendeu? Por quê? Porque eu não gosto de evangélico. Você já viu o tanto que é evangélico como que é? Entendeu? Então o outro é católico, nossa, espírita, meu Deus do céu, né? Então, assim, são verdades que foram trazidas para nós. Mas eu quero que a Bianca continue falando.
Tá bom. Boa tarde a todos que acabaram de entrar. Sejam todos bem-vindos. Meu afilhado acabou de entrar. Seja bem-vindo, Guilherme. Oi, Guilherme. É meu afilhadinho, de 14 anos. Doutora Franciele Pacheco, minha amiga advogada e parceira de live também, de outro projeto que desenvolvemos. Então, de acordo com a física quântica, tudo em que acreditarmos, consciente ou inconsciente, se transformará em uma possibilidade, uma realidade que iremos vivenciar. Então, o que acontece? O pior de tudo isso aqui não é nem de forma consciente, porque normalmente de forma consciente nós vamos querer acreditar em coisas boas, coisas positivas. Entretanto, o que acontece? O prejudicial é o que está instalado lá no nosso inconsciente. Tem coisas que a gente nem tem condições de saber. Infelizmente, essas verdades têm moldado nosso resultado. É isso mesmo, Noélia. Né? Verdades que nós tomamos como absolutas, que elas dão os nossos resultados, né? E muitas vezes negativo, porque a mente subconsciente, normalmente ela tende para o lado negativo. E aí o que acontece? Eu sempre tenho falado em outras lives, com outras parceiros de live, que sua amiga, né? Bem-vinda, Helenita. Isso. Então, eu tenho falado com outros parceiros de live que deveria existir escolas para pais. Os pais deveriam entrar numa escola, estudar, pegar um diploma para conseguir ser pais. Por quê? Porque, coitadinhos, né? A maioria não teve estudo, não teve uma orientação, não teve uma instrução. Então, nós hoje, se não estudássemos, seríamos repetidoras de padrões. Ou seja, hoje eu seria uma repetidora do padrão da minha mãe, a Matilde repetidora do padrão da mãe dela. Por quê? Porque se nós ficarmos fechados dentro de uma matrix, numa caixinha, né? Enclausurados ali, não despertarmos para o conhecimento e o processo de autoconhecimento, a gente não consegue ressignificar essas crenças, não é verdade, Matilde? Verdade, Bianca. É igual você falou sobre a questão da criança. Até 6 anos de idade é o que é gravado no nosso inconsciente. Porque a gente, até antigamente, as pessoas tinham mania de falar, menino menos de 7 anos é um anjinho. Um anjinho por quê? Porque ele não tem consciência, né? Ele não é uma pessoa consciente das suas ações, de tudo. Então, tudo que coloca na vida, na cabecinha, vai ficando gravado. E na nossa vida é assim, e isso vai trazendo, vai só reforçando. Por exemplo, quando chega lá na escola, uma coisa que a mãe falava, a professora reforça, e aí a pessoa vai levando, vai tendo aquilo como verdade. Mas aí as pessoas poderiam perguntar, e como que eu faço, então, né? Gente, é o conhecimento. Não existe uma saída para você definir a sua verdade se não for através do conhecimento. Por que Bianca e eu estamos aqui defendendo a questão da física quântica? Por quê? Porque é uma questão que para nós, hoje, é uma verdade. É uma verdade. E não tem... Por quê? Porque contra fatos não há argumento. Está comprovado, né? Que tudo que existe no universo é energia, e isso é física quântica. Então, não é agora que, na época de Cristo isso já existia, na época de Jesus isso já existia. E para nós isso é uma verdade. Será que para todas as pessoas que a gente falar sobre física quântica, elas vão ter isso como uma verdade? Não. Somente aquelas que estudar, que aprofundar em todos os assuntos, né, Bianca? Então, assim, não tem como eu ter uma verdade se eu não acredito. Verdade, igual a Bianca falou, é a crença, é aquilo que eu tenho para mim como uma crença. E por que a gente às vezes chama de crença limitante? Porque é uma falsa verdade. Isso. Entendeu? Pode falar. Exatamente. Nós devemos fazer o que com essas verdades que foram instaladas lá na infância? Nós devemos questionar. Não é porque foram nossos pais, nossos professores, né, os líderes religiosos na nossa infância que nos falaram algo que nós podemos tomar aquilo como uma verdade absoluta e crescermos adultos, né, nos tornarmos adultos e não nos questionarmos. Gente, a saída é o questionamento.
tem que questionar. A gente tem que perguntar assim, se nessa área da minha vida, obrigada, Lenita, por ter compartilhado, gratidão os que estão clicando no coraçãozinho também. Então, você tem que se questionar assim, na minha área da minha vida determinada, por exemplo, na minha área de relacionamentos. Como andam meus relacionamentos amorosos? Será que eu tenho me relacionado bem? De repente, será que isso não está ligado a alguma crença minha lá na infância, na adolescência, onde foi falado para mim assim, homem nenhum presta, homem só quer usar mulher, homens são todos vagabundos, homem só vê mulher para sexo. Então, isso são verdades que muitas vezes são instaladas lá na nossa infância, na nossa adolescência, que fica registrada no nosso inconsciente e repercute na nossa vida através dos autossabotadores, que são comportamentos que nós temos, que nos sabotamos em não nos relacionarmos com ninguém de forma harmoniosa. Ou seja, essa aqui é o resultado da física quântica na prática, né? Então, assim, a física quântica, ela mostra pra gente que tudo aquilo que eu acredito que está instalado aqui vai ser projetado, essa realidade interna, ela será projetada na minha realidade externa. Então, por isso que é importante o questionamento, não é verdade, Matilde? Verdade, Bianca. Na hora que eu estava ali dando uma olhada no livro, preparando para o que a gente pudesse estar falando, aí eu estava me lembrando do meu trabalho, entendeu? Porque como eu estou afastada do trabalho, né, devido à pandemia, aí estou adorando, porque está sobrando muito tempo para estudar. Mas aí o que é que me veio? Foi implantado na minha mente, né, a vida toda, que as pessoas precisam de ter emprego fixo. Sabe o que é? Salário, ou carteira assinada ou concurso. Então, eu prestei um concurso no Estado, depois eu prestei um concurso na Prefeitura, eu tenho 3 irmãs, a minha mãe aposentou na educação, minhas 3 irmãs aposentaram na educação, e eu estou aposentando também, né, concursada da educação. Mas eu estou muito feliz, por quê? Porque a partir da minha aposentadoria, eu já, para mim isso não é mais verdade, já não era há muito tempo, né? Mas aí a gente também tem certa dificuldade, quando a gente tem a crença de fazer mudança. Que é isso que você perguntou. Para mim saber se o que eu tenho hoje, se a vida que eu tenho, qual é a minha verdade? A minha verdade está certa, será? Eu tenho que perguntar, a vida que eu levo é a vida que eu gostaria de levar? Eu estou muito feliz com os resultados da minha vida? Aí você olha para trás, eu fui com muitos anos de educação, então o professor fazia muita greve, e eu me lembro das pessoas falando assim, quem não tiver satisfeito com o salário, vai vender banana no semáforo que ganha muito mais, vai fazer uma feira. Eu começava a questionar aquilo, entendeu? Eu estava lá defendendo a classe, mas na verdade eu questionava. E eu passei a minha vida toda, eu não posso largar emprego de concurso, como que eu vou? Na verdade eu pedi demissão no Estado, né? Eu pedi demissão naquele programa de demissão voluntária. Então, e fiquei só com o município. Mas eu fiquei fechada, por quê? Porque aquela crença que se eu não tiver aquele saláriozinho registrado todo mês, caindo na minha conta, eu vou morrer de fome. Então agora não, agora como eu já mudei essa verdade, eu estou preparando, eu estou aqui, ó, tentando esquentar os meus motores para me entregar um voo, entendeu? Por quê? Porque eu quero mudar, eu já mudei a minha verdade, não existe isso de que precisa de ter esse salário, de carteira assinada, de registro, nada contra quem acha. Teve uma época que as pessoas acreditavam só em concurso. Eu tinha uma colega que ela era, nem sei como que fala, concurseira, prestava concurso em Palmas, no outro estado, no outro lugar.
A menina não comia, não bebia, só vivia em cima dos livros para prestar concurso. Por quê? Porque é uma verdade que você só vai ser feliz na sua vida se você tiver um salário. E, inclusive, o nosso professor de física quântica, ele é um exemplo disso. Ele pediu demissão num salário de mais de 10 mil reais, entendeu? Um concurso federal, para poder fazer outra coisa. E o que ele foi visto? Como um louco, maluco, entendeu? Então, são dessas verdades que nós estamos falando, né, Bianca? Da coisa bem do nosso dia a dia, do nosso entendimento. Né? Que as pessoas precisam de alguma coisa. Então, é essa busca que a gente quer, essa reflexão que nós queremos fazer com vocês. Isso. Boa tarde, Renatinha Franco, né, que acabou de entrar. Seja muito bem-vinda. Cliquem no coraçãozinho, gente, para o Instagram entender relevância. Eu fico pedindo, porque é para divulgar, sabe? Ele vai propagar mais. Muito obrigada. A Lenita fez uma pergunta aqui. Gente, e a crença que as mães carregam em relação aos filhos? Principalmente quando Daniela, deixo. Eu não entendi muito bem, Lenita. Você pode formular novamente a pergunta? Enquanto isso, eu vou fazer um comentário aqui. Como a Matilde disse muito bem, o que acontece? Nós, pelas crenças, né, no caso dela, ela tinha aquela crença que o quê? Que o emprego público iria gerar uma estabilidade para ela. Então, ela, agarrada à crença, ela fez o concurso público, prestou. O nosso professor de física quântica, ele era concursado federal. E o quê? Ele sentia profundamente no seu coração que ele não estava cumprindo sua missão de vida, seu propósito. Ele era infeliz, ficou depressivo e resolveu ouvir a voz do seu coração. O que ele fez? Hoje ele é um físico, palestrante, ganha 10 vezes mais do que ele ganhava lá no concurso público, ou seja, ele enfrentou o medo, porque normalmente as crenças, elas nos instalam medos. E o medo nos impede, é uma emoção, um sentimento que nos impede de agir. A gente fica paralisado, a gente fica travado por conta do medo. O medo, ele pode ser real ou pode ser imaginário. E normalmente, esses medos que vêm com origem nas nossas crenças, esses são medos imaginários. Ou seja, eles não passam de uma ficção, eles não existem, é uma criação da nossa mente. Então, a gente tem realmente que... Nós estamos aqui com esse projeto justamente para isso, para despertar consciências, para você buscar realmente o seu propósito de vida, né? Despertar o que você realmente tem de melhor, a sua essência, o ser. O certo e o errado é de acordo com as crenças de cada um. Exatamente, Noélia. De acordo com aquilo que a gente crê, a gente vai estar achando que uma atitude nossa, que uma conduta é certa ou é errada. Uma coisa são as normas. Por exemplo, eu não posso matar. Isso aí todo mundo sabe, é um direito natural e um direito positivado. Mas tem coisas que estão fora da normalidade e nós acreditamos. Por quê? Por causa da instalação. O nosso ego é o maior dificultador da mudança. Por quê? Porque o ego, ele detesta desaprender. Por isso que para muitas pessoas é difícil desapegar de uma crença. Mesmo sabendo que de forma consciente ela se tornou parte da sua personalidade, né, de uma falsa identidade. Por quê? A verdadeira Matilde não era aquela Matilde de alguns anos atrás. A verdadeira Matilde é essa agora, que se encontrou, que se descobriu, né, que ressignificou a sua vida, uma nova mulher, a sua melhor versão. Assim como Bianca, assim como Noélia, assim como Eli, assim como Jailson, que está aqui, Renata Franco e outras pessoas. A gente vai se conhecendo, se autodescobrindo, entrando nesse processo de conhecimento e vamos tomando autoconsciência, que é o meio mais poderoso para a mudança. Nós devemos ser observadores conscientes do que se passa na nossa mente. Assim, a gente deixa de ser personagem dessas historinhas que ficam perambulando pela nossa mente, né? E passando na nossa mente igual uma tela de TV, igual um filme de cinema, e que ficam nos contando várias mentirinhas. E você passa a ser diretor das imagens mentais. No seu palco, né? No palco das suas emoções, como diz Augusto Cury.
tendo agora o quê? Uma liberdade e um poder de alterar qualquer cena que não esteja de acordo com os seus princípios e os seus valores. Então é isso, gente. A física quântica vem esclarecer que você não precisa morrer acreditando em algo que não é verdade, que não tem a ver com a sua essência. Bianca, a Lenita, ela fez um comentário, ela disse o seguinte: às vezes eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. O que eu quero dizer para a Lenita é o seguinte: isso é maravilhoso, porque quando você começa a questionar, é porque você parou e olhou, né? Será que isso é verdade? Ou será que isso é uma crença limitante minha? Para você saber, essas perguntas que nós acabamos de fazer, né? Igual a Bianca falou da questão do relacionamento. Você está gostando da vida que você leva? A vida que você leva assim tá legal para você? Ou você está com medo? Medo de dar o próximo passo? Medo de arriscar? Medo de dar um passo maior que a sua perna, né? Como que você se relaciona com as pessoas da sua família, no trabalho? Como que é o seu relacionamento com as pessoas? Muitas vezes o relacionamento das pessoas ele fica meio obscuro justamente porque a pessoa tem medo do que a outra vai confrontar com a verdade dela, né? Muitas vezes eu não aceito aquilo que aquela pessoa vai falar para mim. Não, eu sou assim, né? E não quero que ninguém fale isso, né? Você consegue alcançar os seus objetivos? Se você é uma pessoa que está feliz, olha, se você está feliz, se você consegue alcançar todos os seus objetivos, se você não tem dificuldade com relacionamento, nem com família, nem com irmão, nem com amigo, nem com marido, nem com namorado, nem com ninguém, ou você está, dentro da sua verdade. E se você não está com a sua verdade, se você acha que você não é dona da verdade, então vamos buscar isto através do conhecimento. Engraçado que na década passada, a gente falava muito sobre conhecimento. Nós estamos na era da informação, nós estamos caminhando para a era da informação, só que nós já demos um passo. Hoje nós não estamos mais nessa era de busca de conhecimento, é de gerenciar os conhecimentos que nós já temos, né? E aí é que eu e a Bianca, às vezes, a gente conversa nesse sentido. Por quê? Será que eu tenho conhecimento? Eu tenho. Eu leio 2, 3 livros o tempo todo. Mas o que eu estou fazendo com esse conhecimento? Eu estou sabendo gerenciar ele? Eu estou sabendo canalizar esse conhecimento para um lugar, para as pessoas certas? Não adianta também a gente ter conhecimento, né? E a gente ficar trancado. Então, o que é que eu faço com o conhecimento? Isso aí, gente, dentro de cada área. Dentro de cada área. Eu aprendi um prato novo, mas eu não vou praticar. Eu só vi lá que é legal. Então, não adiantou. Você perdeu o seu tempo. Você viu uma receita nova, não colocou ela na prática, pronto, você não vai comer o bolo. Entendeu? Você não vai usufruir daquele conhecimento. Então, eu li um livro ali maravilhoso. Esse conhecimento não vai ficar na minha mente 35% por muito tempo. Não vai ficar. Então, a gente precisa de ir transformando isso numa verdade absoluta. Por quê? Porque nós precisamos de trazer mais pessoas, precisamos de discutir, de conversar esses assuntos com mais pessoas, né? Por isso que a gente fala que nós estamos na era de gerenciar os conhecimentos, não só de buscar. Não adianta a gente só buscar, porque a gente até fala, né, Bianca, o conhecimento já estava aqui, parece que eu só acessei. É isso, ele já estava presente, né? Exatamente. Eu quero trazer agora, Matilde, para o pessoal, quem quiser anotar, eu vou falar devagar
é uma ferramenta do coach onde você vai analisar os pilares da sua vida. É uma ferramenta bem simples, que vai fazer você refletir sobre as suas crenças. De um lado, você vai colocar os pilares, o seu aspecto espiritual, a sua família, os seus filhos, como anda, né, o relacionamento. Vai analisar como que está seu convívio social, como que está a sua saúde, como você tem cuidado do seu corpo. E você vai focalizar, vai dar uma nota de 0 a 10. Como que está cada área, cada pilar da sua vida. Vou repetir, o espiritual, o familiar, os filhos, o social, a saúde, o mental. Como que está seu mental? Do que você tem alimentado a sua mente? Quais livros você anda lendo? O que você anda assistindo? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, quem gosta muito de televisão, né? Para não entrar naquele efeito manada. Aí você entra no efeito hipnótico, vai viver igual um zumbi, vai ser levado, conduzido por notícias que estão passando no jornal. Não vou falar o nome, né? Senão o Instagram me derruba. Então assim, você tem que observar o que você tem alimentado sua mente. Observa, gente, o que vocês têm alimentado a mente de vocês, o espírito, né? Como que vocês estão cuidando do ser espiritual de vocês. E aí vocês vão avaliar de 0 a 10 e colocar na frente da avaliação qual é a crença, buscar. Pergunta para sua mente que ela vai te responder. Qual é a crença que está ligada, que está te travando nesta área determinada da sua vida? Quando você identificar essa crença, você vai ressignificá-la. Você vai escrever ela de uma forma nova, dar novo sentido para aquela crença. Outra maneira também de trabalhar a crença depois que você identificá-la é fazer a EFT. A EFT é uma terapia, né, de cura, de libertação emocional, onde é comparada a uma acupuntura sem agulhas. Você dá leves toques em determinados pontos dos meridianos. Se alguém quiser depois, nos procure no direct. Eu e Matilde ensinamos a fazer EFT. Podem nos procurar, fica à vontade lá no direct. Nós vamos ensinar. Porque são mecanismos de você ressignificar a crença. Tem vários mecanismos. Matilde é terapeuta de barra de axis. Também é uma maneira de ressignificar a crença. Eu sou reikiana, terapeuta reikiana. Também é uma maneira de realinhamento energético dos chakras. Não realinha a crença, mas ajuda no realinhamento do seu espírito, cuida do seu espírito. E tem também a questão da constelação sistêmica, né? Que a gente também pode estar ajudando. Então, tem vários mecanismos, tem o coaching, tem essa ferramenta que eu acabei de passar. Então, quem tiver interesse, pode nos procurar lá no direct, né, no privado, passar uma mensagem que a gente vai trocando informações, vai trocando conhecimento, tá bom? Eu quero fazer minhas considerações finais, agradecer a todos que estiveram presentes. Muito obrigado por quem clicou no coraçãozinho, quem clicou no aviãozinho, quem compartilhou, quem tirou um tempinho para estar aqui conosco, né? E nossa live deu uma audiência muito boa, estou muito feliz. Muita gratidão. Obrigada, Matilde. Bianca, eu quero, antes dessas considerações, só fazer uma proposta. A gente pode um dia fazer uma live também, terminando ela com uma EFT, e eu queria propor para o nosso próxima quinta-feira, a gente continuasse nesse assunto, mas falando da sabotagem, entendeu? Porque hoje nós falamos da crença limitante, das verdades e crenças, e aí a gente pode trabalhar o que nos sabotam, né? Que são também, acabam também sendo as crenças. Obrigada, Josilene, pela presença. Pode ser, quantos né, minutos está faltando? Quantos minutos a gente tem? Já passou de 5h30. Ah, já passou? Então tá. Então, a gente continua na próxima. O Jailson está dizendo que foi muito rápido. O pessoal gostou da nossa live, viu? Que eles não estão querendo que a gente vá embora. Eu estou admirada, porque é a primeira live que eu faço que o pessoal pede para a gente continuar. Eu estou muito feliz, muito satisfeita. Obrigada.
Então, pessoal, já fica aí o convite, então, para na próxima quinta-feira nós vamos trazer para vocês alguns elementos que é considerado como sabotagem para a nossa mente consciente, entendeu? E aí, como que é que a gente vai fazer para trabalhar isso? Não é diferente da questão, hoje nós falamos da verdade, e aí depois nós vamos falar daquilo que nos sabotam, tá bom? E aí, quem tiver qualquer coisa também para contribuir, podem trazer para a gente, que será muito bem-vindo, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo, gratidão, gratidão, gratidão. Mas tem uma fotinha nossa, vamos fazer uma fotinha, quem pode tirar, fazer um print, nos marcar. Obrigada, Josilene, faz um print aí nosso, nos marca lá no Stories, compartilha, marca 3 amigas. Vamos ajudar o pessoal a expandir o nível de consciência. Tchau, Guilherme. Tchau, gente. Muito obrigada.